Universidade Virtual do Estado de São Paulo. Trabalho de conclusão de curso. Licenciatura em Pedagogia. Orientador: Mestre Diego do Prado Ventorim. Integrantes do grupo: Emiliane, Jéssica, Luciana, Marcela, Thaís, Stephanie, Valdirene. Alunas do Polo de Leme, interior de São Paulo. Oi, meu nome é Emiliane Aparecida Feijó Grosclaus, sou do Polo Leme, São Paulo. Meu nome é Jéssica dos Santos e eu sou do Polo de Leme, São Paulo. Olá, sou Luciana Garcia Campos, do Polo Leme, São Paulo. Oi, eu me chamo Marcela Santos Bexiga Galvão, do Polo de Leme, São Paulo. Olá, meu nome é Thaís Francine Pereira Michelotto, eu sou do Polo de Leme. Oi, meu nome é Stephanie Tangerino de Souza Pinto e eu sou do Polo Leme, São Paulo. Olá, eu me chamo Valdirene Moreira dos Santos Pelósio, do Polo de Leme, São Paulo. Contribuições dos jogos pedagógicos e de estratégias diferenciadas no reforço escolar de crianças com dificuldades de alfabetização. Introdução e problematização. Entende-se que a alfabetização não é apenas o ato de decodificar letras, mas a porta de entrada para a cidadania e o desenvolvimento acadêmico pleno. Infelizmente, observamos que o ensino tradicional muitas vezes falha em acompanhar o ritmo individual de cada criança, gerando lacunas que se transformam em dificuldades severas nos anos iniciais do ensino fundamental. Nosso estudo foca em como reverter esse quadro através de metodologias que resgatem o prazer de aprender. Justificativa e relevância social. A escolha desse tema justifica-se pela urgente demanda por práticas pedagógicas mais inclusivas. Quando uma criança apresenta dificuldades na alfabetização, ela frequentemente desenvolve um sentimento de incapacidade, que afeta sua autoestima e sua relação com a escola. O reforço escolar, quando trabalhado de forma tradicional, apenas repetindo o que foi feito em sala, muitas vezes não surte efeito. Por isso, este trabalho busca fundamentar teoricamente a eficácia de estratégias que utilizam o lúdico e a personalização do ensino. A relevância social desta pesquisa está em oferecer subsídios para que educadores transformem o reforço em um ambiente de acolhimento e superação, utilizando ferramentas que falem a língua da criança, o jogo e a interação. Para nortear nossa investigação, definimos como objetivo geral analisar de que maneira os jogos e as estratégias diversificadas auxiliam no desenvolvimento das habilidades de leitura e escrita no contexto do reforço. De forma específica, buscamos primeiro identificar quais são as barreiras mais comuns que impedem a evolução da criança na fase alfabética. Em segundo lugar, investigamos na literatura acadêmica as evidências de como a ludicidade atua nas funções cognitivas superiores. E, por último, descrevemos o papel do reforço escolar não como uma simples aula extra, mas como um espaço de intervenção pedagógica planejada, capaz de oferecer uma aprendizagem equitativa e de qualidade, respeitando a singularidade de cada aluno. A fundamentação teórica deste trabalho inicia-se com as contribuições de Emília Ferreiro e Ana Teberowski, pesquisadoras que revolucionaram os estudos sobre alfabetização por meio da teoria da psicogênese da língua escrita. Segundo essas autoras, a criança aprende a ler e escrever apenas pela memorização de letras e sílabas. Ela constrói conhecimentos progressivamente, elaborando hipóteses sobre o funcionamento da escrita.
Então, neste processo, passa por diferentes níveis, desde o pré-silábico até alcançar o nível alfabético. Então, compreender esse percurso é extremamente importante no contexto do reforço escolar, pois permite ao professor identificar em qual etapa a criança se encontra e, a partir disso, planejar intervenções adequadas às suas necessidades. Dessa forma, o ensino torna-se mais individualizado e eficiente. Pensando nessa perspectiva associada, utilizamos as contribuições de Magda Soares, que diferencia a alfabetização e o letramento. A autora destaca que não basta ensinar o código escrito. É necessário inserir o aluno em práticas reais de leitura e escrita presentes na sociedade, seja ver um outdoor na rua, incentivar essa criança a ler ou mesmo num texto que ela vai utilizar na escola. Nesse sentido, os jogos pedagógicos podem contribuir significativamente, pois criam situações que simulam usos concretos de linguagem, tornando a aprendizagem mais significativa e próxima da realidade da criança. Aprofundando essa discussão, nós recorremos também às contribuições de Jean Piaget, que compreende a aprendizagem como um processo de construção ativa do conhecimento. Para ele, a criança aprende ao interagir com o ambiente, experimentando, observando e reorganizando seus esquemas mentais. Então, essa teoria reforça a importância dos jogos pedagógicos, pois eles permitem que a criança participe ativamente do processo de aprendizagem, formulando estratégias, resolvendo problemas e construindo novos conhecimentos. Também nós fundamentamos este estudo nas ideias de Paulo Freire, que defende uma educação contextualizada e significativa. Para ele, a leitura do mundo precede a leitura da palavra, ou seja, a aprendizagem deve partir das experiências e da realidade vivida pelo educando. No reforço escolar, essa concepção é fundamental, pois as estratégias utilizadas precisam dialogar com o universo cultural da criança. Quando o professor utiliza jogos, histórias ou atividades relacionadas ao cotidiano do aluno, ele favorece não apenas a alfabetização, mas também o desenvolvimento da autonomia, da participação e do pensamento crítico. Outro autor essencial para essa pesquisa é Vygotsky, especialmente por meio do conceito de zona de desenvolvimento proximal, conhecida também como ZPD. Segundo ele, existe uma diferença entre aquilo que a criança consegue realizar sozinha e aquilo que ele já consegue fazer, mas também ainda precisa de um auxílio de adulto ou colega mais experiente. O reforço escolar atua justamente nesse espaço de desenvolvimento, oferecendo mediações que ajudem a criança a avançar em sua aprendizagem. Então, nessa perspectiva, os jogos pedagógicos funcionam como importantes instrumentos de mediação, favorecendo a interação, a troca de experiências e a construção coletiva do conhecimento. O professor assume o papel de mediador, auxiliando o aluno a superar desafios e alcançar novos níveis de aprendizagem. Também a gente consegue destacar os estudos e as contribuições de Tezuko Kishimoto, referência nos estudos sobre ludicidade. A autora afirma que o brincar na escola não deve ser entendido apenas como entretenimento, mas como uma prática educativa planejada e intencional. Dessa forma, os jogos estimulam aspectos cognitivos, sociais e emocionais, além de tornarem o ambiente de aprendizagem mais acolhedor e motivador. Então, nesse contexto, o erro deixa de ser visto como um fracasso e passa a ser compreendido como parte do processo de aprendizagem. E isso é especialmente importante para crianças que apresentam dificuldades de alfabetização, pois reduz a ansiedade e aumenta a confiança para participar das atividades propostas. E não podia deixar de fora também autores como Morin, Lucchesi e Saviani, que complementam essa discussão ao defenderem práticas pedagógicas mais participativas, inclusivas e centradas no aluno. As contribuições desses autores reforçam a importância de metodologias ativas
e estratégias diferenciadas capazes de respeitar os diferentes ritmos de aprendizagem, seja a gamificação, a sala de aula invertida. Assim, a articulação entre essas diferentes teorias demonstram que os jogos pedagógicos e as estratégias diferenciadas constituem recursos fundamentais para o reforço escolar, favorecendo uma aprendizagem mais significativa, inclusiva e eficaz no processo de alfabetização. Metodologia. A metodologia deste trabalho foi desenhada para garantir um mergulho teórico consistente. Adotamos uma pesquisa de abordagem qualitativa e natureza básica utilizando o procedimento técnico de pesquisa bibliográfica. O diferencial da nossa metodologia foi o rigor na seleção das fontes. Realizamos o levantamento em bases de dados consagradas, como o Google Acadêmico e Cielo, utilizando descritores específicos como ludicidade na alfabetização e reforço escolar estratégico. Definimos critérios de inclusão rigorosos, priorizamos estudos publicados nos últimos 5 anos para garantir a atualidade do tema, além de obras clássicas que fundamentam a pedagogia brasileira. O processo de análise não foi apenas uma coxa de retalhos de citações. Realizamos uma leitura analítica e sistemática, onde confrontamos as ideias dos diferentes autores com o nosso objetivo de pesquisa. Interpretamos como as evidências teóricas se aplicam na prática do reforço, buscando identificar padrões de sucesso no uso de jogos. Essa análise reflexiva nos permitiu construir uma síntese que une a teoria pedagógica à necessidade prática da sala de aula, garantindo que nossas conclusões tenham fidedignidade científica. Eu vou falar dos resultados e discussões do nosso trabalho. Os resultados da nossa análise bibliográfica revelam que o uso de estratégias diferenciadas no reforço escolar produz impactos positivos imediatos na motivação. Estudos recentes, como de Silvia Cruz, demonstram que alunos que participam de atividades gamificadas ou jogos de tabuleiro voltados à consciência fonológica apresentam uma evolução mais rápida na transição entre os níveis silábico e alfabético. Observou-se que o componente lúdico reduz a ansiedade de desempenho. Quando a criança está jogando, ela se esquece do medo de errar a escrita, o que libera uma carga cognitiva para que ela se concentre na resolução do problema linguístico proposto pela atividade. Outro resultado crucial é a confirmação de que a eficácia dessas estratégias depende inteiramente da intencionalidade pedagógica. Os autores analisados são unânimes. O jogo, pelo jogo, não alfabetiza. O sucesso do reforço escolar está na capacidade do professor de selecionar o jogo certo, com a dificuldade específica para cada aluno e atuar como um mediador, fazendo as intervenções e perguntas certas durante a partida. Concluímos que as estratégias diferenciadas e a ludicidade não são meros acessórios, mas sim ferramentas de equidade que permitem que crianças com diferentes ritmos de aprendizagem alcancem o sucesso escolar de forma plena, inclusiva e, acima de tudo, humana. Considerações finais. Ao final dessa jornada de pesquisa, reafirmamos que o reforço escolar deve ser um ambiente de inovação e afeto. Esperamos que este trabalho incentive educadores e gestores a olharem para a ludicidade não como perda de tempo, mas como um investimento no desenvolvimento integral da criança. A alfabetização é um direito e cabe a nós, pedagogos, encontrar os melhores caminhos para que nenhuma criança fique para trás. Agradecimentos. Agradecemos a Deus, pois sabemos que está presente em nossas vidas em todos os momentos. Agradecemos aos familiares pelo apoio, compreensão e por acreditarem que a conquista deste sonho seria possível. Agradecemos aos colegas que durante 4 anos estiveram ao nosso lado, nos momentos felizes e nos difíceis. Agradecemos aos professores pela dedicação e pelo incentivo, para que continuássemos até o fim. Ao nosso orientador,
mestre Diego do Prado Venturim, pela paciência e dedicação durante o desenvolvimento deste trabalho. Nossos sinceros agradecimentos.